E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. E hoje nós vamos partilhar sobre um tema que é um pouco da minha história, na verdade, né? Eu fui um adolescente que pensou durante mais ou menos 2 anos em cometer suicídio. Então esse é o tema de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cruz sacra sic mic lux, non dracos mic dux, vade retro satano nunc suad mic vanas, sunt male qualibas ipsi venena bibas. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, faz algum tempo, né, desde a quaresma, que a gente não tem esses vídeos aqui, mas que alegria. Seja bem-vindo a esse blog, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a mais uma formação. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre você, sobre a sua família. E que pela intercessão da Virgem Maria você seja agraciado durante essa formação. Se você conhece algum jovem que você acha que está pensando em suicídio, eu queria convidar você a partilhar esse vídeo também com ele. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, onde você puder, nas suas redes sociais. Envia para jovens, envia para adolescentes, envia esse vídeo para que eles sejam libertos dessa ideia de suicídio. Então, eu queria começar com a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, assim como São Paulo, eu sou uma pessoa que alcançou a misericórdia do Senhor. A minha vida começa lá na minha gestação, como eu já partilhei aqui. Vocês sabem que eu não fui concebido como muitos de vocês o são, né? A minha mãe teve que fazer lá a sua simpatia. Eu sempre esqueço essa palavra. Minha mãe teve lá fazer a sua simpatia para ela poder ter um filho do meu pai, que ela queria muito. Aí ela engravidou e depois ela se viu passando pela situação de uma mãe solteira e pensou em abortar. E as amigas dela ajudaram e falaram para ela não abortar. E, enfim, com a graça de Deus, eu não fui abortado. Mas já no ventre da minha mãe, eu me sentia muito rejeitado. Nasci. Quando minha mãe foi me levar para ser batizado na igreja, o padre não aceitou, porque a minha mãe não era casada. E aí eu cresci sem ser batizado. Eu me lembro que lá com os meus 3, 4 anos de idade, porque minha mãe trabalhava período integral no hospital, que a minha avó trabalhava também, ela não tinha muito tempo para ficar comigo, então eu tinha uma empregada e ela me deixava nos jardins de infância. Eu lembro que eu fui no jardim de infância do Snoopy, mas as lembranças que eu começo a ter são quando eu fui num jardim de infância de umas irmãs religiosas, se eu não me engano, que ela me deixou um dia para eu começar a estudar, fazer parte disso, e eu chorei muito, e eu fiquei no portão da escolinha, porque eu não queria ficar lá sozinho, não queria conhecer gente nova, não queria me envolver com ninguém,
não queria conhecer ninguém. E foi assim, depois em outro jardim de infância que eu fui. E quando eu fiz 6 anos eu fui para a primeira série, aconteceu a mesma coisa, eu chorei que eu não queria ficar no meio dos alunos. E com meus 6 anos também eu tenho a lembrança de que eu conheci o meu pai, que até então eu não tinha visto o meu pai, né? O meu pai estava fora de cena, na verdade ele nem sabia que eu era filho dele, né? Como a minha mãe tinha feito a simpatia sozinha, é como se ela tivesse feito o filho sozinha, né? Mas não é o que aconteceu. Mas enfim, eu cresci e lá na rua que eu morava, naquela época, né, em 1996, 1997, lá no Gavete, não era tão perigoso como é hoje em dia. Então a gente, criança, também não tinha muita tecnologia, a gente ficava na rua, brincava de bola, conversava, corria. Eu era uma criança muito arteira, lá com os meus 6, 7 anos de idade, eu aprendi na rua, com os moleques da rua, a falar muito palavrão, então eu falava muito palavrão, falava muitas coisas sem sentido, não tinha instrução religiosa, não tinha obrigação, minha mãe não me obrigava a ir para a igreja, já que ela também não ia. E às vezes, algumas vezes eu fui convidado a fazer catequese, mas nunca achei muito interessante. Eu ia uma vez ou outra, mas não tinha a mínima ideia o que era a igreja, as orações, e não tinha nenhuma experiência com Deus, nunca tinha ouvido falar nada de Deus. E cresci a minha vida assim, e foi até os 15 anos dessa forma. O que aconteceu é que quando eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, eu aprendi na rua as brincadeiras, e é claro que os amigos falam muitas coisas, muitas besteiras, e eu também, minha mãe tinha umas revistas pornográficas que ela deixava escondido na última gaveta da minha cômoda, e quando ela saía eu ficava vendo aquilo e eu ficava imaginando o que era aquele negócio de gente pelada. E aí na rua o pessoal ensinou besteira, e por causa dessas influências eu comecei a querer estimular a minha sexualidade. E quando eu percebi, eu acho que eu tinha 6 anos ou 7 anos de idade, a minha tia e minha mãe pegava eu e meu primo fazendo aquilo que chama de troca-troca na sala de casa. E as pessoas sabendo disso, uma mulher que morava 2 casas para cima da gente pegou eu e meu primo e levou a gente um dia num terreiro de candomblé. Eu me lembro até hoje a cena que a mulher colocou a mão na minha cabeça, bateu o pé no chão. Ela era tudo de branco, cheio de colar, assim, o meu primo também se lembra dessa cena. E ela ofertou a minha vida pro demônio. Aí, disso, eu já era uma pessoa, uma criança assim, sem muito contato com os pais, sem muita instrução. Eu cresci assim na rua, perdido, não tinha muita educação, só falava palavrão. E fui ofertado ao demônio. Aí teve muitas brincadeiras com a sexualidade quando eu tinha 8 anos, depois quando eu tinha 10 anos, 12 anos. E a minha vida foi sempre marcada por essas coisas negativas, muito precoces. Quando eu tinha 13 anos, foi o auge da minha, vamos dizer assim, rebeldia, e eu comecei a ouvir rock, e eu já era uma criança tímida que não gostava de conhecer ninguém, já era uma pessoa muito revoltada, e eu não tinha educação, não sentia amor, não tinha assim muita vontade de viver. Essa é bem a realidade. Com 13 anos eu comecei a brigar muito com a minha mãe, e começou a surgir dentro de mim um ódio, uma coisa que eu não sabia de onde vinha, e eu tinha uma raiva dela. Ela parecia que ela fazia as coisas de propósito para me humilhar. Ela me humilhava na frente dos outros quando ela falava, por exemplo, que eu estava no banheiro e demorava no banheiro. Ela me humilhava quando ela levava a gente para conhecer. Ela sabia que eu não gostava de conhecer gente nova.
quando eu era mais novo, aparecia uma pessoa nova que ela levava para eu conhecer, e em vez de cumprimentar a pessoa, eu virava as costas e saía bufando, pisando no chão com raiva, e entrava no meu quarto com tudo, batia a porta, pá! Trancava a porta e corria debaixo da cama e começava a chorar. Então eu tive muitos problemas de relacionamento, com amizades, eu não tinha muitos amigos, os amigos que eu tinha eram os amigos lá da rua que me ensinaram essas besteiras. Depois, com 12 anos de idade, a gente se mudou para um outro bairro, e aí eu fiquei completamente sem amigos. Eu comecei a estudar no Champagnat, isso foi quando era a 7ª série. E eu comecei a ficar muito sozinho, muito fechado em mim mesmo. Com os meus 13 anos, eu brigava com a minha mãe. Eu me lembro até hoje a cena, isso daqui foi uma coisa muito marcante na minha vida, que ela estava discutindo comigo e ela xingava e eu também xingava, e eu saí revoltado, bufando, como isso era uma coisa muito comum, e dei um soco na parede, abri o portão e chutei o portão e gritei, xinguei, e não consegui entrar num consenso com ela, e aquele ódio ia só aumentando, e eu não sabia da onde que aquilo vinha. E aqui, para as pessoas que acham que o bebê que está no ventre da mãe não sente as coisas, não entende as coisas, não ouve, mas ele também guarda, porque aquele sentimento, aquela ideia de me abortar da minha mãe veio a se concretizar quando eu tinha 13 anos. E todo aquele ódio que ela tinha, não só a rejeição natural do corpo da mulher quando ela descobre que ela está grávida, mas também aquele desejo de abortar veio à tona, e eu queria matar minha mãe. Pensei muitas vezes nisso, mas eu não sou um daqueles que... Bom, eu tenho o histórico, né? Mas eu não sou uma daquelas pessoas que teria coragem de fazer isso. Então, a solução para mim foi começar a pensar em me matar. Essa era a minha ideia, e principalmente também por influência, né? Eu não tinha muitos amigos, eu tinha um rapaz que era bem sozinho, bem esquisitinho, bem parecido comigo, e aí começou a conversar comigo, e a gente ia conversando, e ele falou: eu penso em me matar. E eu falava: por quê? Ele falava: porque a vida não tem sentido, porque não sei, porque eu não sou bonito, porque eu sou pobre, porque eu não tenho condição. E eu comecei a me identificar com aquele rapaz. E eu começava a olhar para as pessoas também, porque eu não tinha meu pai para me levar de carro para a escola, minha mãe nunca dirigiu, a gente nunca teve condição de ter um carro, eu sempre morei com a minha avó, porque minha mãe e eu também, a gente não tinha condição de nem alugar uma casa. E eu olhava para as pessoas que iam de carro para a escola, e eu olhava para as pessoas que tinham família, e eu me sentia uma pessoa largada no mundo. Como se não bastasse, tinha só problema atrás de problema da sexualidade, e todo lugar que eu ia só arranjava problema. E isso, a partir dos meus 13 anos de idade, começou a fazer muito sentido para mim, e eu falava: eu vou me matar. Eu vou me matar. E eu pensava: como que eu vou me matar? Eu tenho que arranjar um jeito de tirar minha própria vida, porque a minha vida não vale nada. Eu não sinto amor, eu não sei o que é amor, na verdade, né? E a minha casa era um inferno. Eu só brigava com a minha mãe todo dia. Eu gostava quando eu estava fora de casa, porque quando eu chegava na minha casa, começava o inferno. E aí, uma das coisas que me levava, quando eu pensava realmente: eu vou me matar, eu ficava pensando o que eu ia fazer. Eu ia na cozinha, ia pegar uma faca, ia passar no meu pescoço, ia cortar o meu pescoço fora. E aí eu ficava imaginando o que ia acontecer depois disso. E aí também já é um sinal da graça de Deus. Eu imaginava que depois que eu tivesse cortado o meu próprio pescoço, a minha mãe ia chegar na cozinha, e ela ia ver o meu corpo todo ensanguentado, e ela ia começar a chorar. E a minha ideia de pensar que a minha mãe ia me ver com o pescoço fora do corpo, ia começar a chorar, me fazia ficar emocionado. Porque embora eu sentia um ódio, uma coisa assim, que eu queria matar ela, em vez de matar ela eu pensava em me matar, isso me segurou. E como eu estava dizendo, esse dia que eu gritei, briguei, xinguei ela também brigou e me xingou, que eu saí, dei um murro
na parede e chutei o portão, eu tava com muito ódio, com muita raiva. Isso tava dentro de mim assim. E eu voltei para dentro de casa e por providência de Deus tinha lá um papel e uma caneta. E eu, sem saber o que fazer, e é claro, ali a graça de Deus já agia na minha vida mesmo sem eu perceber, eu comecei a escrever. Eu peguei aquela caneta e eu escrevia com toda a força que eu tinha naquele papel, como se eu pudesse colocar fora de mim, no papel, aquilo que eu estava sentindo de ódio, de raiva, de desejo de morte. E eu comecei escrevendo assim: essa porcaria desse mundo deveria ir à merda, com tudo isso que ele expressa. E eu comecei a escrever. Escrevi uma página inteira, virei a página, continuei escrevendo. E aquilo foi me acalmando. E quando eu terminei de escrever, a última linha foi mais ou menos assim: ele não diz respeito ele não diz respeito à idade, religião ou cor. Ele não diz respeito a um ou a todos. O nome dele é amor. E ali era o que eu precisava. Mas até então eu não sabia. Daí com os meus 13 anos eu continuei com essas ideias. Mas a graça de Deus ia agindo através do que eu escrevia. Eu, por inspiração de Deus, que é claro, foi nessa situação tão terrível, eu comecei a escrever. E eu encontrei nisso uma forma de aliviar esse ódio que eu tinha, essa raiva, né? Como a gente vê na Bíblia, quando Saul virou rei, ele tinha um espírito dentro dele. E a única coisa que fazia aquele espírito dentro dele se acalmar era quando ele chamava alguém para tocar música. E o Davi ia lá e tocava a harpa. Quando o Davi tocava a harpa, o espírito maligno que estava no Saul se acalmava. E isso aconteceu comigo. E isso daqui também para dizer para você que você que pensa em se matar, você que pensa em suicídio, não é só uma ideia da sua cabeça de você, como você vê o mundo e como você se sente da adolescência, mas um espírito maligno diz amém quando você diz eu quero me matar, ou você pensa eu vou me matar. Você começa a dar abertura espiritual para demônios se alojarem ao redor de você e continuarem a influenciar a sua cabeça. E aí, o que aconteceu é que com 13, 14, 15 anos a minha vida não tinha nenhum sentido. Mas, em momentos de crise eu escrevia. Isso, juntamente com a ideia de imaginar minha mãe chorando ao me ver morto na cozinha, me segurava para não me matar. Teve um dia que eu fiquei muito mal. Eu sentia que era como se eu fosse morrer. Que eu não precisava nem me matar, que eu ia morrer. E eu não sabia o que fazer. E nesse dia eu fechava o olho, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor no estômago, eu tinha dor no corpo. E eu não tinha saída. E o que eu fiz? Foi uma promessa a Deus que se eu fosse curado, eu ia para a igreja. Por uma semana. E para que eu pudesse cumprir aquela promessa. Porque eu não ia para a igreja de jeito nenhum, eu nem sabia o que era a igreja. Eu tinha a mesma visão da minha mãe da igreja, porque quando ela me levou para ser batizado, o padre não queria me batizar, e aí ela ficou com ódio da igreja, e ela foi alimentando isso ao longo dos anos, e se tornou uma coisa natural. A igreja é a coisa mais ridícula do mundo, e ela tinha passado isso para mim também. Mas como para mim não tinha solução, eu achava que eu ia morrer, eu fiz essa promessa para Deus. E se eu não for durante uma semana, todos os dias, na outra semana eu vou ter que ir 2 semanas. Daí se eu não for, eu vou ter que ir 4 semanas. E a promessa ia dobrando. E isso foi 3, 4 horas da manhã e eu não conseguia dormir. E eu tinha terminado essa promessa, eu levantei, a minha avó também acordou. E eu falei para ela que eu estava me sentindo muito mal. E ela me deu bicarbonato de sódio.
Eu tomei o bicarbonato de sódio, eu continuei passando mal, mas depois de um tempo, 6 horas da manhã, eu consegui dormir. E aí eu esqueci dessa promessa e continuei a viver minha vida, 14 anos, com 15 anos, e a única coisa que passava na minha vida, eu queria me matar. Como todo adolescente rebelde, eu me fechava, e aí eu conhecia a filosofia e eu começava a pensar sobre a vida, de que as pessoas ricas são desgraçadas e que todo mundo da minha família era demônio, e eu odiava todo mundo, eu não tinha amor. E eu só pensava em morte. Eu raspava meu cabelo aqui na máquina zero dos lados e deixava o cabelo crescer aqui na frente, só para ser diferente. Colocava o boné, e eu colocava o boné assim em cima do olho, e eu ouvia muito aquelas músicas do Eminem, que ele falava I will kill you, eu vou te matar. E eu me identificava muito com essas coisas de morte, de ódio. E eu era uma pessoa assim que não tinha amigos. Eu era uma pessoa muito solitária. E eu gostava das meninas, comecei a escrever alguns poemas, algumas coisas românticas, mas eu tinha muita vergonha, eu não conseguia falar com ninguém. E na minha casa, minha mãe não conversava comigo, a gente só brigava e não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém para me abrir, não tinha ninguém para me desabafar. A única coisa que me segurava de me matar era escrever e pensar na minha mãe chorando ao me ver morto na cozinha. Com 15 anos, com 14 para 15 anos, a minha tia, sem me perguntar nada, foi lá e fez a minha inscrição da catequese, a tia Zanza. E eu falei, eu não vou para essa porcaria de igreja, não quero, não tem nada a ver com a igreja. Mas como a minha vida não tinha sentido, como a minha vida era muito sem graça, como a minha vida morrer era a coisa que eu mais pensava, eu falei, eu não tenho nada para perder. E eu comecei a ir para catequese. E quando eu comecei a catequese, lá dos 14 para os 15 anos, o Lafayette foi o meu catequista e ele me falou as coisas de Deus, e ele falou uma coisa muito importante que até essa idade eu nunca tinha ouvido na vida: católico tem que ir para missa. E aí, por causa que ele falou, eu comecei a gostar dele. Ele é uma pessoa que cativa muito as outras pessoas. Eu comecei a ir para missa porque ele falou. E eu me lembro que eu achava muito estranho, eu não sabia as orações, e as pessoas todas sabiam de cor. Eu achava incrível como que as pessoas conseguiam rezar o Pai Nosso. Depois o Lafayette falou que você pode ir na missa mais de uma vez por semana, outra coisa que eu não sabia. E aí eu achei muito legal. E aí na comunidade que eu morava, no Cabo Frio, tinha missa sábado à noite, tinha missa domingo de manhã e domingo à noite. E eu comecei a ir sábado à noite, depois da catequese, e domingo à noite também. E eu comecei a achar muito legal aquilo. Era uma coisa muito nova para mim. E eu participando da missa, teve um pessoal que começou a me convidar a participar de um grupo de oração também. Esse grupo chamado Messias da Paz. Quando eu tinha meus 15 anos, e eu achava muito estranho, jovem na igreja, e eu não queria participar. Até que, numa certa ocasião, meu primo também foi comigo na missa e ele falou, vamos ficar no grupo. E ele falou que era um pessoal que dançava e que rezava. Eu achei muito estranho, eu achava que era brincadeira, não acreditei nisso. E aí eu fiquei, o pessoal dançou mesmo. O pessoal dançou. E no final do grupo, eles convidaram as pessoas que estavam participando pela primeira vez para ir lá na frente, porque eles tinham, por exemplo, uma lembrancinha. E eu não queria ir, mas eu acabei indo, fui com meu primo, fizeram um sorteio, meu primo ganhou um tercinho, e eu ganhei um marcador de Bíblia que eu tô tentando achar aqui. Mas daí eles rezaram, eles falaram assim, agora a gente vai rezar uma Ave Maria por vocês.
Eles rezaram aquela Ave Maria. Depois, o que passou naquela semana que eles rezaram aquela Ave Maria por mim, várias pessoas estenderam a mão assim e rezaram a Ave Maria. Eu nunca, até os meus 14, 15 anos de idade, nunca tinha me sentido tão feliz na minha vida. E eu ia para a escola e eu sentia uma alegria que eu não sabia de onde vinha. Uma coisa estranha assim dentro de mim. E eu fiquei refletindo. O que será que aconteceu? O que mudou na minha vida que eu estou sentindo essa alegria que eu não sei de onde vem? E eu me lembrei, foi lá naquele grupo de jovens que eu participei, que eu não sei o que aconteceu, mas esse negócio de oração acho que deu certo, porque eu estou sentindo uma alegria que eu não sei de onde vem. E aí eu fui pela segunda vez. Na terceira vez que eu fui no grupo, era um negócio do Dia das Mães. Eu lembro até hoje que até essa idade, como eu tinha muito desejo de morte, eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu não chorava também. E aí, nessa terceira vez que eu participei do grupo do Dia das Mães, uma mulher vestida de Nossa Senhora, que era Lu, veio e me abraçou. E eu senti uma coisa que eu não sabia o que era, não sabia de onde vinha. Eu estava sentindo uma alegria e eu comecei a sentir um amor que eu não sabia o que era. E eu comecei a me sentir amado e ali eu chorei muito naquele grupo. E aquilo foi uma coisa muito especial para mim. Eu continuei participando e depois de um tempo eles falaram de uma coisa chamada experiência de oração e nesse estágio eu já ia para catequese sábado à noite, ia para missa sábado à noite, ia para missa domingo à noite e depois da missa domingo à noite eu ficava no grupo de oração. E aí eu fui para essa experiência de oração. Quando eu cheguei lá, eu não tinha a mínima ideia o que era, e eles começaram a falar de Deus que tá ao longe. Eu lembro até o Ju Rafael pregando, ele falou assim, fecha seus olhos, imagina que você está num campo e Jesus vem ao seu encontro. Eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha visto. E eu fechei os meus olhos e eu vi Jesus, e ele era a coisa mais linda do mundo, e ele veio ao meu encontro, ele sorria para mim, e ele me abraçava. E eu me lembro que às 3 horas da tarde teve uma pregação sobre Jesus que morreu na cruz. E eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Inclusive foi um gordinho que pregou. Eu falei, esse gordinho não tá com nada, não vai falar nada que presta, ele é muito devagarzinho. Mas ele começou a falar do amor de Jesus de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E para isso eu quero ler aqui para você o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois, no versículo 9, o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pensei que era eu. Até esse momento, 3 horas da tarde. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No versículo 12, mas a todos aqueles que o receberam,
aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 16, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E se você está nas trevas, deixa essa luz, que é o Verbo, te iluminar agora. Você está pensando em tirar a sua própria vida porque você acha que a sua vida não vale a pena, de que não tem sentido, deixa essa luz te iluminar agora. Eu vou até acender aqui. Deixa que a luz de Cristo te ilumine. Eu chorei muito, eu derramei muitas lágrimas, eu fui muito tocado naquele momento que falaram, porque eu nunca tinha ouvido falar de que existia um Deus que tinha que tinha se encarnado no ventre de Maria, que tinha descido à terra para me salvar. Nunca tinha ouvido falar de um amor de um Deus tão maravilhoso assim, e aquela coisa me tocou tão profundamente, eu chorei tanto, aquilo que eu não tinha chorado na minha vida até os 14, 15 anos de idade, eu chorei naquele dia. Chorei demais. Aí eu chorei desde as 9 horas da manhã até 9 horas da noite, eu ainda estava chorando. Eu falei, meu Deus, eu devo estar ficando doente. Eu tive que sair no meio do negócio, por causa que eu tinha meu encontro de batismo, que eu tinha que aprender como que ia ser batizado, bem no dia da esperança de oração, mas enfim. Voltei à noite para continuar a chorar mais um pouco. E aí a Mari fez uma pregação sobre Nossa Senhora. E eu, Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora, quem que é essa Nossa Senhora? Ela falou tão bonito de Nossa Senhora, de uma mulher que também tinha aceitado ser a mãe de Jesus. Eu achei tão lindo e eu chorei demais. Mas a coisa mais marcante foi que ela falou que existia uma mulher que era chamada Hemorroísa, que sangrou durante 10 anos. E aí quando ela encontrou Jesus, ela tocou na orla do manto de Jesus, ela foi curada. Ela falava pra gente que a gente foi para um lugar que tinha lá um altar e tinha um negócio estranho, parecia um negócio de sol que eu nunca tinha visto, e tinha um pedaço de pão lá. E ela falou, aquele é Jesus, e eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, mas ela falava, vai e toca na toalha do altar, porque assim como aquela mulher hemorroísa foi curada, você também vai ser curado. E eu não sabia, mas eu senti vontade de fazer isso. Um pouco antes, esse dia eu já tinha sido muito tocado, porque as pessoas estavam dando o seu tempo de graça para ir lá cozinhar, e a gente comeu uma comida gostosa, e o pessoal falando de Deus, e todo mundo. Nunca tinha sentido tanto amor na minha vida. Foi uma enxurrada de amor, eu chorei o dia inteiro. E aí, nesse momento, à noite, diante do altar, assim, no meu coração, eu falava para Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados que tinha feito, da sexualidade, de todas as besteiras que eu tinha feito até ali, os meus 14, 15 anos. E eu não acreditava muito nesses negócios de revelação, de libertação, de todas essas coisas, não acreditava muito. Mas eu, no meu íntimo ali, falava para Jesus aquilo que eu tinha passado, pedia perdão, pedia desculpas, e eu assumi um propósito para pedir perdão para as pessoas também, que eu tinha feito essas brincadeiras sexuais. E aí, na hora que eu fui lá e toquei na toalhinha do altar, que eu não entendia muito bem, o pessoal estava cantando, tinha algumas pessoas chorando, e estava muito cheio. E na hora que eu toquei, a mulher, a Mari, né, falou assim, para tudo aqui, para de cantar, vamos parar, para de rezar, para todo mundo. E aí ela falou assim, você que tá aí,
eu falei dentro de mim, porque eu não gostava, né? Eu era muito tímido. Eu falei, tomara que não seja eu, tomara que não seja eu. Você que está aí, você que tocou agora na toalha do altar, você está sendo tocado. Na hora que você tocou, alguma coisa tremeu nesse lugar aqui. Esse lugar tremeu, o mundo espiritual aconteceu um impacto. E eu dentro do meu coração, tomara que não seja eu. Ela falou, você de vermelho mesmo. E eu tava com uma blusa vermelha. Eu falei, puta merda, por que tem que ser eu? Ela falou assim, Jesus está falando para mim que ele está derramando o sangue dele sobre você. E os seus pecados da sua infância que você estava pedindo perdão estão sendo perdoados. Ele está te dando uma nova vida. E aconteceu uma libertação muito grande aqui. Isso eu tinha 15 anos de idade. Você lembra que eu falei que quando eu tinha 7 anos eu tinha sido levado para um terreiro de candomblé e a mulher uma mãe de santo tinha oferecido a minha vida para o demônio? Agora com 15 anos. Quando ela falou que alguma coisa tinha tremido, o sangue de Jesus tinha sido derramado sobre mim, eu tinha sido liberto do demônio. E eu nem separei essa passagem aqui, mas eu vou querer usar ela aqui só para poder falar para você disso. O sangue de Jesus está em 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas aqui, Romanos 8, versículo 1. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Ali naquele momento, quando eu toquei naquela toalha, o sangue de Jesus foi derramado sobre mim, a graça de Deus me alcançou, a luz me tirou das trevas e eu tive uma nova vida. Deus me tocou profundamente. Deus me curou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Deus me amou. Deus me deu o amor dele. Deus me deu graça sobre graça, bênção sobre bênção. Quebrou maldição, tirou consagração do demônio, restaurou minha vida, me levantou das trevas, me iluminou e eu comecei a ser uma pessoa feliz. Eu comecei a ser uma pessoa muito feliz. Depois desse momento, a minha mãe tinha escrito uma carta, a minha família também escreveu falando assim, que se você estiver no caminho pensando que você está sozinho, não se esqueça que eu estou com você. E se você... A gente te ama muito. A minha avó escreveu, você é o neto que toda avó queria ter. Minha mãe escreveu, você é o filho que toda mãe queria ter. Ela nunca tinha falado isso. Eu chorei demais. Eu chorei demais. Eu não parava de chorar. Eu falei pra você, eu comecei 9 horas da manhã a chorar e eu era meia-noite, eu tava lá chorando. E não era chorinho assim como eu tô chorando agora de emoção de lembrar disso. Mas era um choro que não acabava nunca. E o pessoal que eram os servos do grupo, eu lembro até hoje, o Newton ficou lá comigo. Irmão, que Deus te abençoe você assistir. E ele ficou lá comigo, vendo eu chorar. E eu lendo aquela carta, eu chorava demais, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Uma chama de amor surgiu no meu coração. E aí depois, no outro dia, teve a efusão do Espírito Santo. Mas aquele amor de Jesus tinha me tocado tanto. Aquele Jesus ali, naquele pedaço de pão, na Eucaristia, tinha me transformado a minha vida, tinha me liberto do demônio. Nossa, eu comecei a viver uma vida na graça de Deus. E eu tinha um pôster do Axl Rose assim, ó, na minha porta de cueca. Eu queria ser igual a ele. Eu rasguei o pôster, fui lá no negócio de igreja, comprei uma plaquinha que tava aquela passagem da minha vida, 1 João 1,7. Estava escrito assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí eu tirei o Axl Rose e coloquei a passagem da Bíblia. E aí eu li a revista e besteira e pornografia e tonteira, rompi com tudo, parei de assistir televisão, parei de ouvir música mundana, quebrei os meus CD do Guns N' Roses, do Legião Urbana, de tudo quanto é coisa. Um dia quando eu tava na cama, falei, Jesus, por cada chicotada eu quebrava um CD, pelo seu sofrimento, ia rompendo com as coisas do mundo, rasgando revista, rasguei com tudo, comprei uma Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E aí minha vida foi muita dificuldade. Passei muita dificuldade, né? Porque se o jovem tá pensando em se matar como eu tava, e é um jovem revoltado, que
que fica ouvindo rock, que se fecha no quarto, que quer usar droga, que quer colocar piercing, fazer tatuagem, que quer colocar brinco, que quer ir pra balada, que transa, não tem problema. Mas se o jovem quer renunciar ao pecado, quer viver com Jesus, porque conheceu o sentido da sua vida, como São Tomás de Aquino dizia, aí acha que é louco, né? Enquanto você está fumando maconha, enquanto você está transando, enquanto você está no pecado, enquanto você desrespeita os seus pais, enquanto você tem desejo de morte, é normal. Agora, se você quer ser santo, quer ler a Bíblia, quer fazer a vontade de Deus, quer ser de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, aí não pode. Aí eu passei por muitas dificuldades. Claro, com 15 anos, o meu encontro com Jesus mudou completamente a minha vida, mas eu não deixei de carregar aquilo que eu carregava dentro de mim. Eu tinha ainda muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe. E ela escreveu isso pra mim, eu cheguei, eu não consegui nem dar um abraço nela dessas coisas de ódio. Levou 5 anos. 5 anos eu caí, me afastei por causa que eu tinha uma namorada. E aí a gente quase caiu um pecado de transar, que eu era virgem. E me afastei, comecei a fazer faculdade, depois eu voltei, e aí de novo, num sábado à noite, diante de Jesus Eucarístico, eu fiquei ali diante daquele altar, eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus, eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu recebi no meu corpo, minha mão começou a queimar, começou a subir pelo meu corpo, meus pés, a minha perna, na hora que eu caí no chão, meu corpo estava dormente, eu fui arrebatado, eu senti a glória de Deus, eu tive experiência maravilhosa. Eu tive experiência aqui, como São Paulo diz, meus irmãos. Isso daqui eu separei para eu falar também. Nada começou a fazer sentido para mim. Filipenses 3,8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo, estar com ele, não com a justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Jesus Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Eu que era uma pessoa que queria me matar, já tinha sido transladado da morte para a vida pelo sangue de Jesus. Isso é tão sério que o Padre Pio falava: a vida sem amor é pior do que a morte. Essa era a vida que eu tinha. E Jesus veio e me mostrou que era amor, me amou, me deu amor, me carregou no colo. E aí todo esse amor se transbordava no meu coração. E levava-me para a escola e muitas coisas aconteceram. Mas o versículo 12: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Eu fui conquistado por Jesus Cristo. É isso que você que está pensando em se matar precisa. Deixe-se conquistar por Jesus. Busque a Deus, busque a igreja, busque a renovação carismática, busque rezar. Faz uma promessa para Deus, faz alguma coisa. E olha só, aquela promessa que eu fiz lá atrás, eu vim a cumprir depois. Que é claro, aí como eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja, meu número já devia estar lá uns 5 anos. E a graça de Deus me levou a ir para a igreja todos os dias durante 5 anos da minha vida. É Deus que faz as coisas maravilhosamente bem. E Ele faz bem todas as coisas. Mas aí, meus irmãos, eu continuei indo na igreja depois dessa experiência que eu tive, na segunda experiência de oração, e fiz um propósito com Deus, e passei por muitas dificuldades, tive um namoro, quase caí em pecado. Aí, num certo dia, quando eu tinha 20 anos, eu fui curado da coisa que mais me atormentou durante a minha vida, que é a solidão. A solidão que faz muitos jovens hoje ainda pensar em se matar também. Jesus me curou da solidão depois de 5 anos que eu estava na igreja. Então as coisas de Deus levam tempo.
E aí, nesse cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, eu tive muitas graças de Deus de entender aquilo que eu passava. E é por isso que eu posso falar com você, para você isso hoje, porque eu passei por isso, eu posso falar com autoridade, porque Deus me deu a graça de entender. Quando você pensa em se matar, o espírito maligno começa a soprar na sua orelha, se mata, vai no trem, se enfia uma faca, toma veneno, corta o seu pulso, faz isso, faz aquilo. Mas isso é um espírito maligno. E agora eu fui liberto disso. E eu também quero que você seja liberto pela cruz de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. Você que está preso com esse espírito de suicídio, seja liberto agora em nome de Jesus. Você que está preso com esse espírito de morte, você acha que a sua vida não vale a pena, saiba que tem um Deus que levou 5.480 pancadas por você, e Ele, com o seu sangue derramado na cruz, diz que vale a pena sim, você vale a pena. Não desista de viver, não desista da sua vida, porque Ele não desistiu de você. Deus quer fazer novas todas as coisas em você. Não sei se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus está passando com a cruz e quando Nossa Senhora vai ao encontro dele, ela olha para os olhos dele e ele diz uma frase para ela que está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5. Eis que renovo todas as coisas. Deixa Jesus renovar no seu coração todas as coisas. Ele tem poder para transformar. Eu vim de uma situação de desejo de morte, tinha ódio com a minha mãe. Depois de muito tempo, perdoei a minha mãe de todo o meu coração, porque também Deus me deu a graça de entender o que ela passava. Deus me levou a ver a vida com os olhos dela. E eu consegui entender, porque ela também não recebeu amor, ela não sabia me dar amor. E eu comecei a me aproximar da minha mãe e eu falei, eu vou dar um abraço nela. Porque a gente não se abraçava, né? Antes a gente só se xingava e brigava. Eu dei um abraço. No dia que eu, lembro até hoje, o dia que eu dei um abraço nela, ela meio que me empurrou. E achou a coisa mais estranha do mundo, porque a gente, quando a gente está longe de Deus, a gente se transforma em animal. E aí, depois eu fiz um propósito, eu vou abraçar minha mãe todo dia. Você também que tem ódio, tem dificuldade de relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, por qualquer situação que seja, faça esse propósito. Deixa Jesus renovar no seu coração a forma como você vê ela. Peça ao Espírito Santo a graça de você ver a vida com os olhos deles, para você ver como foi difícil para eles também criar e educar você. Mas enfim, eu comecei a fazer esse propósito com Jesus. Eu vou abraçar minha mãe todo dia e vou falar uma coisa que eu não consigo falar. Eu te amo. E no começo foi muito difícil, mas o amor de Jesus supera todas as coisas, Ele renova todas as coisas, Ele renovou a minha história e Ele transformou a minha vida, e eu comecei a fazer isso. Abraçar minha mãe todo dia antes de dormir e falar que eu amava ela, porque se tinha um Deus que me amava, Ele me dava a capacidade de amar. E você também que não recebeu o amor dos seus pais, você que não se sentiu amado, Deus te dá a capacidade de você dar amor para eles, e o amor de Deus que transforma você vai transformar eles também, em nome de Jesus. Receba essa graça. E aí, meus irmãos, nessa caminhada, nessa vida, eu escrevi um poema. É claro, eu escrevi muitas coisas contando a minha história com Deus. Se você quiser ver depois, você entra lá, gustavomunhon.blogspot.com. Tem lá todos os poemas que eu escrevi, as músicas, desde a minha primeira experiência com Jesus, que eu fiz uma música com o nome de Jesus, depois muitas coisas, mas a pessoa que às vezes pensa em se matar é porque ela não encontrou o seu lugar ainda. Eu encontrei o meu lugar. Foi com Jesus. E nessa caminhada eu quero ler para você esse poema aqui, que a gente já vai terminar. Também já está estendendo quase 50 minutos. Para poder selar no nosso coração essa graça. Esse poema se chama Meu Lugar. E essa é a história da minha vida. Busquei o meu lugar no mundo que vivo. Conversei e brinquei na roda dos amigos, da escola e da faculdade, e fingi o que eu não era, para me encaixar no grupo. Durou até um bom tempo de piadas e risadas, mas com a verdade desnudada, me recolhi na solidão. Busquei o meu lugar no mundo dos outros.
Fui um ator impecável durante certo tempo. Não tenho problema em fingir que gosto de certas coisas ou pessoas, já que não tenho muitos gostos ou ideias pré-formadas. Sempre me afastava em decisões que comprometiam. Busquei o meu lugar dentro de casa. O desentendimento e a incompreensão me fizeram isolado da família e dos parentes, de sangue e vizinhos. Não tem alguém para conversar e ouvir o que digo. Busquei o meu lugar no mundo dos internautas. Joguei muita conversa fora e fingi me preencher, com amigos virtuais e conversas baratas ou chulas. Até altas horas encontro companhias distantes, engano real. Percebo que sempre corro atrás das pessoas, mas não agrado ninguém. Sempre me decepciono no final. Parece que todos se afastam. A sociedade vive de aparências, pois se odeia pelo hedonismo. O que tem valor é o ter coisas. Quanto mais coisas, mais você vale. Acho que esse é o motivo de eu não ser interessante. Cheguei no fundo do poço, em busca do meu lugar. Lá encontrei alguém que me amou, sem perguntar de onde eu vinha, ou o que eu tinha. Ele não se importou se eu sabia truques ou meios de agradar e atrair as pessoas ou o amor. Hoje sei que nada tem sentido sem Jesus. Tudo vazio. Quando cansei de buscar o meu lugar, fui encontrado pelo meu amado Mestre, Rei e Senhor. Meu lugar é o seu coração. E eu vou terminar essa pregação com uma música que eu escrevi, também relacionada ao coração de Jesus, que é o meu lugar, mas eu quero terminar falando para você por que eu cheguei até aqui. Porque depois de 10 anos, quase 10 anos que eu estava na igreja, eu fiz um encontro chamado Ágape Terapia. E lá nesse Ágape Terapia, eu revivi o momento que eu estava desde a minha concepção, dentro da barriga da minha mãe, até a minha vida, até os 24 anos de idade. Isso já era bem mais pra frente. E aí, eu tive a graça de rever, tipo, como se eu pudesse reviver aquilo que aconteceu comigo enquanto eu estava na barriga da minha mãe, todo esse negócio de aborto, o negócio com meu pai, as dificuldades que a minha mãe passou, as amigas que vieram ajudar. E aí, quando eu nasci, teve uma enfermeira. Isso foi dia 28 de novembro de 1990, 9 horas da manhã. Teve uma enfermeira que me pegou no colo, que era muito católica. E aí ela ofereceu a minha vida para Nossa Senhora. Ela entregou essa criança que ela não conhecia, lá do meu nascimento, para Nossa Senhora. Nesse Ágape Terapia, Nossa Senhora me pegou no colo. E como se não bastasse todas as experiências que eu tive com Jesus, eu tive uma experiência muito forte com ela. E Jesus me levou a entender tudo o que tinha acontecido na minha vida. E eu percebi que Nossa Senhora esteve sempre presente. Ela que me alcançou as graças de Deus para eu não me matar. Foi ela que me deu o dom de escrever. Hoje já mais de 200 poemas que eu escrevi, desde os 13 anos, lá quando eu estava querendo me matar. Foi ela que alcançou a graça da minha tia me inscrever na catequese. E foi por causa de uma Ave Maria que rezaram por mim quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, que a minha vida foi transformada, de que eu fui liberto do espírito de suicídio. E hoje eu cheguei onde eu tô, eu sou
a pessoa mais feliz do mundo, casada com a esposa mais maravilhosa que podia existir nessa terra. Tudo na minha vida sempre foi por causa de Nossa Senhora. E eu queria terminar isso rezando uma Ave Maria por você. Essa Ave Maria que rezaram por mim foi a minha salvação. Talvez pode ser a sua também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aí aqui, ó, eu não consegui achar aquela hora, mas eu achei aqui, ó. Primeira vez que eu participei do grupo que eles rezaram uma Ave Maria por mim. É esse negocinho que eu ganhei aqui, ó. Que a gente não caia nunca, mas se cair, a mão de Deus irá nos segurar. Eles escreveram essa mensagem aqui pra mim, ó. Deus abençoe sua vida pela sua força de vontade e seu sim para Deus. Parabéns pelo primeiro passo. Te esperamos no próximo domingo. Grupo de Jovens Messias da Paz. Não sei como dizer te amo, meu Jesus. Não tem como dizer te amo fora da cruz. Não sei como dizer te amo, meu Jesus. Não tem como dizer te amo fora da cruz, onde teu coração se move de dó e compaixão, onde teu coração acolheu toda a dor. Sofreu a paixão, esse teu coração se doou por amor na cruz. Ensina-me a dizer te amo, meu Jesus. Ensina-me a aprender com Maria aos pés da cruz. Ensina-me a dizer te amo, meu Jesus. Ensina-me a aprender com Maria aos pés da cruz, onde do teu coração flui o sangue e água, onde do teu coração acolheu minhas faltas, e no teu coração encontrei minha morada. É o teu coração a minha única casa.